Olá meus amigos, tudo bem? Luiz Leandro Silasqueira FC. E aí, tudo bem? Luiz Leandro Silasqueira FC. E aí, tudo bem? Tudo em paz? Papo de boteco. Todo mundo sabe que aqui não tem filtro. Se passar um avião aqui, o papo continua. E vamos que vamos. O importante é a gente bater esse papo aqui. Desde já, vamos falar um pouquinho da rodada que iniciou nesta quarta-feira, a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. 3 jogos importantes, onde 2 visitantes conseguem a sua vitória expressiva, muito expressiva por sinal, e o mandante consegue vencer o seu adversário também, fez o papel de casa. Vasco vence o Corinthians 2-0 em São Januário, volta a mística do São Januário para o Vasco, a força de estar jogando em casa em São Januário, e é um time que quando joga ali é um alçapão, é difícil vencer o Vasco lá em São Januário. E isso, com o passar do tempo, era uma realidade. Depois de uma queda, que o Vasco não estava vivenciando momentos bons na sua história e nem estava cometendo as vitórias, estava vindo mesmo jogando São Januário. Mas o Vasco, nos últimos 4 jogos, fazendo um mando de campo assim perfeito, venceu uma equipe que era obrigação do Vasco vencer, que era o Corinthians. Gente, é muito séria a situação de Fluminense, Corinthians e Grêmio. Mesmo o Grêmio com 2 partidas a menos. Mas o Vasco fez o papel de casa dele. Venceu o Corinthians, não tomou conhecimento. Jogou muito bem contra o Corinthians. Mais 3 pontos, agora já soma 20 pontos. Já está em 10º lugar, na primeira parte da tabela. E anunciou a contratação de Coutinho, o retorno de Coutinho, um ídolo que o Vasco lançou para o futebol mundial, depois de rodar vários países, Espanha, Inglaterra, e ficava Espanha, Inglaterra, Espanha, retorna para São Januário, vai reforçar a equipe, vai deixar o time mais forte, isso é fato, e vamos que vamos. Outra vitória que foi assim sensacional foi o Cruzeiro. Que fazia muito dever de casa, dentro de casa, não conseguia vencer fora. E não tomou conhecimento e venceu o Grêmio por 2-0, jogando fora, jogando em Caxias, mesmo o Grêmio jogando na casa dele, no meio de campo dele, lá no Rio Grande do Sul. O Cruzeiro não tomou conhecimento, venceu 2-0, implantou uma crise no Grêmio. A qualquer momento falam o seguinte da demissão de Renato Gaúcho. Parece que há um desgaste de Renato Gaúcho com a equipe do Grêmio. Eu estou acertando aqui. Essa parada aqui tá caindo, tá toda hora saindo do lugar e tá me desconcentrando. Mas que é papo de boteca, aqui não tem muito alisamento não, todo mundo sabe. Então o Cruzeiro vence o Grêmio. Olha assim, ó, Cruzeiro, ainda a janela abriu agora no dia 10. Vai se reforçar, tá com 26 pontos. Cara, o Cruzeiro vai incomodar esse ano, tá? Se as contratações encaixarem direitinho, vai reforçar bastante esse Cruzeiro. E o Cruzeiro dá uma mudança assim radical do que era o Cruzeiro dos últimos 5 anos. Esse Cruzeiro aí é o Cruzeiro que a gente conhece. É o Cruzeiro que todos nós conhecemos, aquele time que está sempre disputando a parte altíssima da tabela. É o time que, se vacilar, chega, é para vencer campeonato, é para disputar título, é um time muito forte. E todo mundo já sabe como é o Cruzeiro no futebol brasileiro. Não é novidade nenhuma a sua força da torcida, força da camisa. Então o Cruzeiro agora retorna sim a ser o Cruzeiro, como a torcida fala, o cabuloso. Abre com o Cruzeiro aí, hein? Vai roubar a vaga de direta para Libertadores. Não sei se ainda tem time para ser campeão brasileiro esse ano, mas esse Cruzeiro merece um pouco de respeito e com certeza vai chegar com tudo aí até o final do ano, se não desviar o caminho, a rota de rumo. Especificamente, vamos falar nesse vídeo mais sobre o Bahia. Por que Luiz só fala do Bahia ou sobre o Bahia e você é torcedor do Fluminense e está falando mais do Bahia? É uma retribuição, meus amigos torcedores do Bahia e meus familiares que torcem pro Bahia. Eu sou fluminense. Não torço nem para Bahia, nem para Vitória. Eu só torço para o Fluminense. Mas em retribuição aos meus amigos, familiares, torcedores do Bahia, esse vídeo é especial para o Bahia. Muita gente nesse brasileiro está se surpreendendo com o Bahia. E posso dizer aqui repetidamente
já tem uns 5 ou 6 rodadas que eu falo, ó, Bahia merece ser visto melhor, hein? O Bahia não tá aqui para brincadeira. O Bahia tá mantendo ali uma distância com o líder, ou dividir a liderança, bem abaixo do que era o normal. Se fosse um Bahia sem ser o Grupo City, eu poderia dizer que é um Bahia tipo refrigerante com gás. Você vai e abre o refrigerante, está cheio de gás, depois o gás acaba. Esse Bahia é totalmente diferente dessa realidade. O Grupo City, a SAF, adquiriu o Bahia. Ano passado conheceu o que é futebol brasileiro. E esse ano corrigiu os erros do ano passado. E esse ano tá aí brigando pelo título, sim. Se você ver os nossos vídeos aqui, daqui do canal, você vai perceber que, ó, há muito tempo o Bahia está falando sobre o Bahia. O Bahia só precisava corrigir um erro dele. Quem quer ser campeão brasileiro tem que ganhar as partidas dentro e fora de casa. Não adianta você ser um time perfeito dentro de casa se você não consegue vencer fora de casa. E aí nós pontuamos aqui as 5 partidas que o Bahia estava sem vencer antes do Atlético Paranaense. O empate com o Atlético Mineiro normal. Os dois estavam disputando a liderança ali naquele momento. Era o jogo da rodada. O empate com o Criciúma, esse está pesando. Porque mesmo o Bahia sendo perdendo por 2-0, era mais time. Consegue empatar o Criciúma com 1 a menos. Perdeu o goleiro na expulsão. Teve 20 minutos mais o acréscimo. O Bahia não consegue virar. Esses 2 pontos perdidos aí era para o Bahia hoje ser líder isolado do campeonato. Que está 1 ponto atrás do Flamengo nesse momento. Aí já estava já com 2 pontos à frente do Flamengo. Então ia incomodava mais. O empate direto com o Flamengo, o jogo estava muito mais para ser um empate. E aí uma modificação de Rogério Ceni, sabiamente, colocou um zagueiro para conter as bolas aéreas do Flamengo, que Davi Luiz estava ganhando todas. Esse mesmo jogador Rezende faz uma falta desnecessária. E nessa falta, bola lançada na área, gol de Davi Luiz de cabeça. E o Bahia perde para o Flamengo no Maracanã. O jogo totalmente igual para igual. Como o Flamengo venceu, o Bahia também poderia ter vencido a partida também. E aí no confronto contra o Flamengo, o Bahia... no confronto contra o São Paulo, o Bahia era melhor em campo. O Bahia não era que era melhor em campo. O Bahia chegava com a melhor equipe para enfrentar o São Paulo fora de casa. E viu a derrota para o São Paulo. Tranquilo, perdeu para São Paulo. Perder para São Paulo, para Flamengo, não é anormal. Qualquer time pode perder para São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, dentro e fora de casa. Não é anormal. Mas assim, eu quero dizer é que quem quer ser campeão da brasileiro, quem almeja esse título brasileiro por muitos anos e pontos corridos, você tem que vencer fora de casa também. E aí, vamos pular para ontem, cara. Vencer o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada é tarefa difícil para qualquer time no Brasil. 2 fatores fundamentais. O Atlético Paranaense faz muito bem a honra de casa. Ele é um time que, como mandante, tem um alto índice de vitórias. Se você fizer uma média dos últimos 10, 15, 20 anos de Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense fica dos 5 primeiros como mandante. É um time que mais vence dentro de casa. E quando colocou a grama sintética, esse índice aumentou mais ainda. O problema é que o Atlético Paranaense, fora de casa, como visitante, ele não é muito bom. E como mandante, ele é excelente. Então o Bahia ontem fez uma partidaça. 2-0 no primeiro tempo, poderia ter sido 3-4. O Bahia foi soberano totalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, ele... Claro, é normal o time que está com 2-0 segurar a partida em busca de uma oportunidade, em busca de uma bola, em busca de um contra-ataque. A maioria dos treinadores brasileiros jogam assim. E o Rogério Ceni tem isso inserido no sangue. A maioria dos jogadores brasileiros joga assim. Termina o primeiro tempo 2-0. Segundo tempo ele volta um pouco mais recuado, em busca de um contra-ataque para fazer o terceiro e matar o jogo. Você corre o risco de tomar um gol? Corre. Corre o risco de tomar um empate, uma virada? Normal. Quantos jogos 2-0 que o time termina no primeiro tempo e toma uma virada no segundo tempo? Acontece. Todo mundo fala assim, 2-0 é um placar arriscado. Depende. Sabendo jogar com inteligência, você ganha ou com os 2-0, ou com 2-1, ou com 3-1, 3-0, 4-0, 4-1, 4-2. Você consegue vencer. O Bahia tomou pressão
O Bahia foi sufocado até o Atlético Paranaense fazer o primeiro gol. O Atlético Paranaense continuou jogando em cima do Bahia, mas não foi eficiente para fazer o segundo gol. Marcos Felipe, partidaça, tem que falar. Muito torcedor do Bahia criticava Marcos Felipe. Quero ver agora criticar Marcos Felipe. O jogador cresce com o time, abraça o time, é um baita de um goleiro, partidaça de Marcos Felipe. E o Bahia consegue fazer o terceiro gol e acabar com o jogo. Pronto. É eficiente. Então, o Bahia está sim disputando o título brasileiro, está vivo no Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que os adversários direto do Bahia, aí meus amigos torcedores do Bahia e familiares, o Bahia pega Botafogo na Arena Fonte Nova, Palmeiras na Arena Fonte Nova e Flamengo na Arena Fonte Nova. Os 3 concorrentes diretos do Bahia, ele joga dentro de casa no segundo turno. São 9 pontos. É por isso que tem a importância de vencer fora de casa, quando você pega um adversário mais fraco, porque o confronto direto que o Bahia vai ter no segundo turno é tudo dentro de casa. Então o Bahia está vivo sim, muito vivo na disputa do título brasileiro. E não é precoce falar isso não. Não estou falando isso aqui para meus amigos que torcem para o Bahia, meus familiares ficar felizes. Ah, Luiz falou isso. Não, não é não. É uma realidade. Da mesma forma que 2022 e 2023 o Fluminense estava jogando bom futebol, você estava achando também, pô, Luiz, tá dando gosto ver o Fluminense jogar, é massa. Tô tendo gosto de ver o Bahia jogar. O Bahia está jogando excelente futebol e eu falo isso aqui de maneira tranquila. O Bahia hoje joga o melhor futebol do Campeonato Brasileiro. A questão de ser líder isolado, se isolar no líder, vai acontecer. Vai acontecer. Não vai demorar muito, vai acontecer. Para a torcida do Bahia, tomara que aconteça na última rodada, que é o que mais interessa. Mas isso com o tempo vai acontecer. E vou falar um pouquinho de Rogério Ceni. Eu sempre fui crítico do trabalho de Rogério Ceni, meus amigos sabem. Inclusive meu amigo Marcos, Gordo, Vaval, sempre critiquei. Mas Rogério Ceni não fez um bom trabalho como treinador até neste momento está fazendo com o Bahia. Ele não foi um bom treinador no São Paulo, muito mais a idolatria como ex-jogador, como ídolo, e foi aceito como treinador, e por 2 vezes foi mandado embora. No Fortaleza ele fez um trabalho de reconstrução, ok, de patrimônio, de estruturação física, foi perfeito, foi como se fosse um manager, mas como treinador, ganhou campeonatos que o Fortaleza poderia ganhar. É ídolo lá? É. Mas o número de Vovôida é melhor do que o Rogério Ceni. E no Flamengo ele foi campeão, ganhou título e tal, mas ele não permaneceu no Flamengo porque o Flamengo foi campeão por si só. E a última rodada o Flamengo perde para São Paulo, o Internacional não fez dever de casa e perdeu o título em casa, jogando contra o Corinthians dentro de casa, mas o Flamengo não teve nada a ver com isso e ganhou o título. Mas ele não fez um bom trabalho no Flamengo, se não continuava no Flamengo, mesmo ganhando o título. No Bahia não. No Bahia, provavelmente é o melhor trabalho de Rogério Ceni como treinador. Porque o que o Bahia está jogando hoje é fruto, resultado de os jogadores aceitarem a ideia de Rogério Ceni jogar e Rogério Ceni aceitando a forma de como o elenco do Bahia pode jogar. Então essa junção de treinador e jogadores está batendo certo. Rogério Ceni está fazendo um excelente trabalho no Bahia. Pela primeira vez estou admitindo isso, viu, meus amigos? E parabéns a torcedor do Bahia. E tem que sonhar assim, porque o título é possível pra caramba assim, com certeza. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.